Êxodo, capítulo 9, dando continuidade, irmãos, às pregações no livro de Êxodo. A exposição nesta manhã será de Êxodo, capítulo 9, do verso de número 22 até o verso de número 35, dando continuidade ao que nós começamos no último domingo, que é a sétima praga. Então, verso de número 22 até o verso de número 35, diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor, porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém. Podem se assentar. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus bendito, a Tua palavra, Senhor, está aberta nesta manhã e será, ó Pai, brevemente exposta nesta manhã. Rogo a Ti, ó Senhor, que o Senhor seja misericordioso comigo e que o Senhor se agrade de me usar neste momento. Que a Tua palavra, ó Deus, seja proclamada com liberdade e com clareza e que os que aqui estão, Senhor, possam ser edificados, instruídos por Ti. Ó Deus, é o que Te peço, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. É interessante nós vermos, e isso acontece com muitas pessoas, e você talvez tenha tido algum tipo de experiência semelhante. Você então passando dias tranquilos na sua vida e então em determinada ocasião algum tipo de calamidade acontece. Um problema grave então bate à sua porta, um problema real que para você é algo tão grave que pode inclusive tirar a sua própria vida ou a vida de alguém que você tanto ama, um problema que realmente bateu à sua porta e que deixou você grandemente amedrontado. Não é? Pessoas muitas vezes passam por isto, não é? Por exemplo, você está aí dirigindo o seu carro e em algum momento você acaba sofrendo algum tipo de acidente e você se vê livre daquilo e você, puxa vida,
minha vida foi ameaçada, eu me vi livre disto agora e então eu vou me comprometer com o Senhor numa vida agora dedicada a Ele. Ou quando muitas pessoas estão com um risco real da sua vida, por em razão de alguma doença, ou até mesmo fruto de algum acidente, ou algum outro problema qualquer, que leve então a sua vida a ficar em risco, e essa pessoa agora passa a ficar realmente com medo. Passa a pensar naquela ocasião acerca da eternidade, acerca do juízo final, acerca da condenação eterna, e então começam a sentir-se tão aflitos e abrem a sua boca e faz algum tipo de compromisso, algum tipo de confissão de pecado, algum tipo de compromisso com Deus e dizem: não, eu vou viver agora retamente, eu vou abandonar os meus pecados, eu vou abandonar esta vida vil, agora eu vou viver para o Senhor. E até a gente vê, não é, muitos destes se comprometendo durante um tempo com a igreja, mas logo, logo, o tempo vai passando, o problema que estava batendo a porta está indo embora e essa pessoa também vai. Quando a bonança, a paz chega, depois de dias de turbulência. É interessante, irmãos, esse tipo de coisa que acabei de ilustrar aqui, mas que é real, não é? Como mencionei no início, talvez você já passou por isso. Talvez você tenha feito algo desta natureza. E é interessante, irmãos, porque o que acabei de descrever aqui envolve um pouco daquilo que nós veremos aqui nesta porção que nós acabamos de ler do livro de Êxodo. Nós temos visto, irmãos, como o Senhor Deus, Ele tem revelado a sua grande ira contra o pecado e a sua grande insatisfação com o próprio Faraó e o Egito, homens ímpios, que estavam ali subjugando o seu próprio povo. E o Senhor Deus, então, porque Ele odeia o pecado e ama a justiça, e porque Ele é um Deus que ama também o seu povo com um amor que é eterno, Ele não poderia deixar que o seu povo continuasse sendo subjugado por este homem mau, que era Faraó. E então o Senhor, Ele passa a intervir. Ele vai começar a agir, e nós vimos que Ele faz muitos alertas. Em algumas pragas não há alertas, mas há a manifestação do seu juízo. E nós vimos na última praga agora, que estamos tratando na realidade, na 7ª praga, que o Senhor ele faz uma espécie de preâmbulo. Ele vai introduzir de forma longa esta 7ª praga, porque trata-se de uma praga que está se aproximando da maior e mais intensa das pragas que está para vir, que é a 10ª praga. E ele vai introduzir porque realmente há uma intensificação da manifestação da ira de Deus contra os homens maus que não abandonavam os seus pecados e não libertavam o seu povo, especialmente o próprio Faraó. E vimos como o Senhor ele dá alertas. Ele dá aos homens a ocasião para que eles possam atentar para as suas palavras e para que possam abandonar os seus pecados. Vimos, inclusive, que de modo particular, na 7ª praga, o Senhor ele vai até dar uma ocasião de escape. Olha, se vocês podem tirar os seus animais, recolher o seu gado e tudo que tens do campo. Se vocês fizerem isto, então, eles não morreriam. Ele diz, olha, tem como vocês esconderem o que você possui. Para que a ira minha não caia, há um escape, há uma ocasião para refúgio. O Senhor então alerta com toda a clareza estes homens. Mas nós vimos, irmãos, alguns dos oficiais de Faraó temeram a palavra do Senhor. Outros, por outro lado, não deram lugar no seu coração às palavras do Senhor. O que acontece então, irmãos, quando o Senhor, Deus, ele fala, ele deixa explicitamente declarada a sua vontade, sobretudo a sua vontade revelada contra o pecado, a sua insatisfação contra a iniquidade. O que acontece com aqueles que não dão ouvidos à palavra do Senhor?
Qual a consequência? Qual o fruto de nós desprezarmos Deus e a sua própria palavra, irmãos? Esse texto vai nos mostrar qual a consequência. E vai nos mostrar também algo que nós não devemos fazer na ocasião em que o Senhor nos dá oportunidade para a confissão e arrependimento dos nossos próprios pecados. A ira do Senhor, irmãos, vai ser manifesta e o Senhor agora, a partir do versículo 22, não estará mais anunciando o que haverá de fazer. Ele agora cairá com ira. O texto nos diz no verso 22, então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda planta do campo na terra do Egito. Perceba, irmãos, o que acontece agora. O Senhor declara o que haverá de acontecer e Ele, como um Deus que cumpre a sua palavra, que cumpre todos os seus propósitos e porque é justo, não pode deixar de condenar o pecado, Ele vai agir com toda a sua fúria. É algo que as pessoas não estão acostumadas a ouvir por aí. Falar sobre a fúria de Deus, falar sobre a ira de Deus. Mas Deus não é amor, algumas pessoas perguntarão, mas Ele não é somente amor. Deus não é somente amor. Deus é um Deus que permanece sempre irado contra o pecado. E nós veremos isto acontecendo de modo temporal aqui, momentâneo, nesse juízo temporal do Senhor, mas que ficará muito expressa mais à frente. A manifestação da sua ira eterna contra os homens pecadores que não se arrependem dos seus pecados. Mas aqui está o Senhor aplicando a sua ira sobre aqueles que não deram ouvido. E o que é que ele vai fazer, irmãos? Veja, ele vai cair aqui agora com a chuva de pedras. Uma chuva de pedras que na ocasião também existiam trovões, pedra caindo com fogo. Imagina então como era este contexto. E veja que esta aplicação da ira do Senhor, usando os elementos dos céus, usando elementos criados por Ele mesmo, que executam a sua própria vontade. Sendo assim, o Senhor revelado como um Deus que é soberano sobre toda a criação, que não usa somente rãs, animais pequenos e simples para executar o seu juízo, que não usa somente piolhos como manifestação do seu juízo sobre os homens, mas Ele usa outros elementos, tantos também, para manifestação da sua insatisfação com o pecado dos homens. E assim, irmãos, Ele derrama a sua ira que vai envolver não somente a plantação, a plantação dos homens e os animais que serviam para a sua própria subsistência, para o próprio alimento deles, algo que servia para a manutenção do Egito, algo que servia para os negócios, troca e venda, para os próprios recursos deles naquele contexto, mas o Senhor, na sua ira agora mais intensificada, vai, através dessas pedras com fogo e trovão caindo sobre toda a terra do Egito, tirar até mesmo a vida de muitos homens e mulheres, velhos, crianças e tantos, você pode ter certeza que estavam ali no Egito. E porque muitos dos oficiais não deram ouvido à voz do Senhor, a ira do Senhor caiu sobre eles e sobre aqueles que estavam também sob os seus cuidados. Deus manifestou a sua grande insatisfação. Veja que o texto deixa isto muito claro. Sobre a planta no campo da terra, os homens e os animais, ele continua dizendo, verso 23, e Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Então perceba que não foi uma ação simplesmente de Moisés. Moisés fora um instrumento de Deus para isto.
Não foi Satanás agindo, causando algo tão terrível numa terra, mas o próprio Senhor Deus, Yahvé. A Bíblia, irmãos, é muito clara quanto a isto. E nós devemos entender esta realidade. Não pensemos que Deus não trata assim o homem. Quando se trata, irmãos, do pecado, o Senhor, ele vai ter de agir com toda a sua fúria, caindo contra os homens. E ele diz mais ainda, verso 24, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Eles nunca contemplaram algo desta natureza acontecer. E nunca viram mais qualquer coisa semelhante a isso acontecer ali na terra do Egito. Foi algo, irmãos, que marcou tremendamente, não somente o Egito, mas também, como vimos na última exposição domingo passado, também outras nações tantas, que se recordavam dos eventos do Senhor e da sua ira que caiu sobre o Egito, fazendo o Senhor Deus, então, a sua glória conhecida através da punição dos homens em seus pecados. Então, não somente os homens ímpios se recordarão deste evento, mas também o próprio povo do Senhor, no Salmo 105, no Salmo de número 78, quando o povo do Senhor canta os grandes eventos, as maravilhas, os prodígios do Senhor contra o próprio Egito. Porque ali, no juízo, é revelada a glória santa do nosso Deus, que pune os homens em razão dos seus próprios pecados. Então, ele acrescenta mais, não é? Reforçando este evento da sua ira contra o Egito. Verso 25. Por toda a terra do Egito. Não escapou nada, viu, irmãos? Toda a terra do Egito. A chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo. Ele repete, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Imagine você aí a tragédia que aconteceu. Certamente a coisa mais feia e terrível ficou a condição do Egito naquele dia. Naquele dia ficou isso muito claro e ficará muito claro para o próprio faraó que o Senhor Deus realmente ele odeia o pecado. Como comenta um estudioso, ele vai dizer assim, foi uma tempestade impressionante. Os egípcios jamais tinham visto algo parecido. Isso é importante, pois sempre que um faraó queria se gabar das suas conquistas, ele dizia que estava fazendo mais do que todas as coisas que existiam no país desde a sua fundação. Bem, essa foi exatamente a expressão que Deus usou para descrever a sétima praga. Foi como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. A nação do Egito existia havia milhares de anos, mas essa foi a pior tempestade de todos os tempos. Isso deve ter impressionado os egípcios de modo especial, pois eles acreditavam que as tempestades vinham dos deuses. Essa tempestade, em particular, foi enviada para demonstrar o poder de Deus sobre os deuses do Egito. Como nós temos visto aqui, sobre os deuses do Egito. Demonstrou também a justiça de Deus, pois, a fim de explicar a severidade da tempestade, a Bíblia usa a mesma palavra que ocorre em outros textos para descrever o coração de Faraó. A palavra é pesado. Isso mostra que Faraó recebeu
exatamente o que merecia: uma tempestade tão má quanto o seu coração. Ele recebeu uma tempestade tão má, tão dura, tão pesada, quanto era duro, pesado o seu próprio coração. O Senhor, então, manifestando ali a sua ira. E realmente, irmãos, ele vai humilhar os deuses do Egito e, consequentemente, o próprio faraó. E é interessante porque a ira do Senhor cai sobre os homens, os animais, as plantas do campo. E isso envolve, de modo mais direto, alguns deuses ali. E o que os estudiosos vão dizer é que isso feria pelo menos 2 falsos deuses que eles adoravam ali naqueles dias. Uma deusa chamada Nut, que era aquela que ela era a deusa dos céus. Ela era aquela que mandava chuva, ela era aquela que mandava o sol, ela era aquela que protegia o Egito de eventos cataclísticos como este. Não é? Eventos que envolviam essas coisas extraordinárias que estavam acontecendo ali no Egito. E então o Senhor é quem manda isto e ele vai humilhar ela. Ela não protege ninguém, até porque não existe, não é? Era só na imaginação dessas pessoas. Mas o Senhor vai humilhar esta deusa dos céus. Mas não somente ele vai humilhar esta deusa dos céus, fazendo coisas extraordinárias ali no Egito, ele vai também humilhar uma outra deusa, chamada Renemutet, que era a deusa da colheita. Era uma deusa envolvida, então, com as questões da plantação, do cultivo das coisas ali na própria terra do Egito. E ela era aquela que, inclusive, era adorada quando eles faziam as suas colheitas e ofereciam, então, o fruto da sua colheita em culto para esta falsa deusa. Mas estava lá o Senhor, então, destruindo tudo e mostrando sobre o Egito, sobre os falsos deuses e sobre, então, o próprio faraó, a sua glória e de que os seus deuses nada são e que absolutamente nada podiam contra o Senhor Deus, que é o Senhor de toda a terra. Deus sendo Ele o Senhor de toda a terra. E é inclusive isto que Ele deixará muito claro para o próprio faraó neste contexto. Então, mais uma vez, irmãos, nós percebemos aqui como o Senhor Deus, ele tem se revelado como alguém que de modo algum ele deixará que os homens sigam em frente impunes, mergulhados nos seus próprios pecados e na sua própria idolatria. O Senhor Deus se levanta e ele vai tratar cada um de nós dos nossos próprios pecados, expurgando, de algum modo, do nosso próprio coração os nossos ídolos. E como mencionamos, irmãos, já em outros momentos aqui, o Senhor faz isto de diversos modos. O Senhor pode trazer realmente sobre nós aflições. O Senhor pode trazer sobre nós, sobre a nossa própria vida, dificuldades, tribulação. O Senhor pode trazer sobre a nossa própria vida doenças graves que podem, então, ser um instrumento de Deus para que possamos arrancar do nosso coração tudo aquilo que é contrário a Ele. Obviamente, irmãos, que no caso dos filhos do Senhor, trata-se de disciplina paternal e do modo em que Deus, em sua providência, usa para isto. Mas aqueles que não conhecem a Deus devem ficar alertas também. O Senhor pode cair sobre você com iras temporais dele, juízos temporais dele, para que você se humilhe, para que você abandone os seus falsos deuses, para que você abandone o ídolo que está no seu coração, para que você abandone o seu pecado da incredulidade, para que você abandone a sua vida vil, longe do Senhor, mergulhada no pecado. E ele então não somente declara, como tantas vezes declarou em sua palavra e tem declarado, mas ele age
Não pense você que você não pode receber a ira de Deus sobre você. Não pense que você pode escapar. Não pense que você pode se ver livre disto porque talvez é uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa gente boa, que não faz absolutamente nada a ninguém. Não pense nisto. Você é pecador, transgride a lei de Deus e se permanecer assim, o Senhor vai manifestar a sua grande insatisfação, se não nesta vida, se não manifestar nesta vida, enquanto aqui você vive, Ele vai revelar isto no grande e glorioso dia dele. O que é que devemos fazer então? O Senhor antes havia declarado, falando a sua palavra e deixando claro, eu vou cair sobre você com juízo. Isso é o que ele disse ao próprio faraó e ao Egito. Mas nós encontramos na Escritura vários exemplos do próprio Senhor declarando que um dia ele retornará. O mundo será julgado. E aqueles que permanecerem nos seus pecados serão condenados. Assim como o Senhor Deus cumpriu a sua palavra em Êxodo, Ele cumprirá a sua palavra em trazendo o seu Filho mais uma vez para julgar toda a terra. Creia você nisto ou não, isso acontecerá. Queira você, de algum modo, adiar isso ou não, esse dia chegará. Mas a pergunta é, o que é que você tem feito com a palavra de Deus declarada aos seus ouvidos? Domingo após domingo, a você que é crente, neste dia, a você que não conhece a Deus, o que é que você faz quando você ouve essas declarações? Você é alguém que diz, esse é um discurso antigo, fala isso há tanto tempo, nada aconteceu. Você é um daqueles que escutam e simplesmente ignoram, e então vive nos seus próprios pecados, imaginando talvez, não, mais tarde, quando eu estiver mais velho, eu me arrependo dos meus pecados. Me arrependo dos meus pecados, deixa essa vida aí que eu vivia e passa a viver para o Senhor. Será que é isso que você imagina? Estou novo demais, pastor. Estou novo demais para me comprometer assim. Deixa eu viver a vida passa tão rápido. É como um vento, pastor, não diz Eclesiastes, né? Eu tenho que aproveitar a vida, desfrutar dela. Será que é isso que você pensa? Não, vou fazer amanhã. Não imagine que será assim. E não pense deste modo, porque você está em grande risco. Você não sabe quando você vai encontrar o Senhor. Você não sabe quanto tempo você viverá. Você não sabe se nas próximas horas você estará vivo aqui. Você não sabe se amanhã você estará aqui na terra vivo. Você não sabe quando o Senhor Deus retornará. O anúncio e o chamado do Senhor a atentarmos para a sua palavra e a vivermos para Ele é hoje. E o momento oportuno é hoje. Ele virá como no seu grande dia, como um ladrão. E o dia da sua morte é como um vento, é rápido, é como um piscar de olhos. Você não sabe também quando haverá de acontecer. Você não pode adiar este dia imaginando que você tem muito e muito tempo aí para, então, se voltar para o Senhor. Não despreze Deus. Se você continuar vivendo na dureza do seu próprio coração, ignorando as exortações do Senhor, as declarações de Deus, você sofrerá amargamente. E o Senhor será justo ao tratar você com toda dureza que você merece, em razão dos seus próprios pecados. O Senhor nos chama a urgentemente atentarmos para Ele e a organizarmos a nossa vida em torno da sua vontade, em sujeição a Ele, em obediência a Ele hoje. Creia em Deus.
Atente para a sua palavra, sujeite-se a ele, faça aquilo que ele ordena. E isto sim vai fazer com que você tenha não somente uma vida abençoada, mas um fim também abençoado, que só experimentarão aqueles que verdadeiramente atentam para a palavra do Senhor e procuram se conformar a ela. Procuram se conformar à palavra do nosso Deus. Mas veja, irmãos, mesmo o Senhor Deus declarando tudo, estes homens não deram ouvidos e muitos morreram. Muitos padeceram. Será muito mais grave no dia em que o Senhor Jesus Cristo retornar. Muito mais grave do que aquilo que aconteceu no próprio Egito. Isso aqui que aconteceu é uma mera sombra, algo muito pequeno, se nós formos colocar ao lado daquilo que um dia o Senhor manifestará. Mas então, como você responderá? Você agirá como Faraó? Porque veja o que este homem vai fazer. Ele vai contemplar então aqueles eventos, não é? Ele ouviu as palavras do Senhor, mas ele não somente ouviu. O Senhor não falou apenas aos ouvidos do Faraó. O Senhor falou também aos olhos do próprio Faraó. Ele contemplou muitas coisas. E isto gerou nele certo desconforto. Veja o que diz o texto. Mas antes de nós olharmos para o que ele vai reagir, como ele vai reagir, vejamos o que é experimentado pelos que estão ali naquela região, mas que não eram do povo do Egito, mas eram povo do Senhor. O versículo de número 26 nos traz uma nota muito importante acerca daqueles que pertencem ao Senhor. Enquanto os homens que não se arrependeram dos seus pecados, enquanto aqueles que não deram ouvido às palavras do Senhor recebiam sobre si o justo juízo de Deus, os que pertenciam a ele estavam abrigados. Veja o que diz o verso 26, somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Perceba, que coisa impressionante. Não era algo que a natureza mesmo provocou e então a natureza, de algum modo, não permitiu que a chuva de pedras caíssem sobre a terra de Gósen. Lembrem-se que é um Deus soberano governando tudo isso e ele que impediu, derramando a sua ira de modo muito seletivo sobre aqueles homens maus. Mas o povo do Senhor estava guardado pelo próprio Deus na terra de Gósen, ali naquela terra que estava no finalzinho, já acima do Egito, pertinho, para onde eles poderiam então peregrinar para Canaã. Estavam ali, eles, sob os cuidados paternais do próprio Deus. E veja, irmãos, isto nos mostra algo fundamental. Isso nos mostra, irmãos, que aqueles que estão no relacionamento pactual com o Senhor, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que foram salvos pelo Senhor, aqueles que estão na igreja de Cristo, são preservados da ira do Senhor. São guardados. A igreja do Senhor permite isto e é o próprio Senhor, então, quem preserva isto. Veja o que diz, irmãos, a nossa fé. Até lemos ontem, aqui à noite, no nosso estudo da classe de discipulado. Nos diz assim, a pergunta de número 63 do Catecismo Maior de Westminster. Aí ele pergunta assim, quais são os privilégios da igreja visível? Resposta, a igreja visível, que é essa igreja aqui que nossos olhos podem contemplar. A igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especial de Deus, de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos. Veja que ele vai dizer, o catecismo, que está sob o cuidado e governo especial do próprio Senhor. Então essa é a realidade do povo de Deus.
Essa é a realidade daqueles que conhecem a Deus. Essa é a realidade daqueles que foram salvos e que estão aqui. Então o Senhor Deus, Ele nos livra, irmãos, de muitos males, sobretudo do juízo eterno. E isso realmente aconteceu, essa libertação, quando o próprio Senhor nos redimiu de modo completo. Assim como Ele, veremos mais à frente, vai redimir o seu povo. Mas a nossa redenção, então, não foi simplesmente da terra do Egito, mas do cativeiro do pecado. E Ele de lá nos arranca através da obra do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E esta ira que deveria cair sobre nós, cai sobre Ele. O juízo que deveria cair sobre você, cai sobre Cristo. E então nós não receberemos, seremos abrigados em Cristo. Para que então não soframos a ira de Deus. Mas não foi isto aquilo que os homens maus experimentaram. Mas ainda, irmãos, veja, você está aí abrigado e que isso seja um consolo para você. Que você, ao refletir acerca do dia em que o Senhor Deus virá em toda a sua glória, isso possa consolar a sua alma. E que isso possa ser expresso através de você em uma gratidão eterna. Porque você não é protegido, abrigado de Deus por Deus agora, e não será protegido e abrigado do juízo de Deus futuramente, por causa dos seus próprios méritos, ou da sua própria justiça, ou da sua própria bondade, mas unicamente por causa da graça de Deus que foi estendida sobre você. Você então pode estar seguro hoje, porque você está preservado nele. De modo que nada nem ninguém poderá ferir você a ponto de matar você, condenando-o. Ninguém vai poder ferir você, tomando ou arrancando você das mãos de Deus, porque você pertence a Ele e nele é preservado em Cristo. E o próprio Senhor é quem faz todas estas coisas, mas em favor daqueles que o conhecem. Eu repito, daqueles que conhecem a Deus no meio da igreja de Cristo. Mas esta não é uma realidade para todos aqueles que estão no meio da igreja de Cristo. Mencionei isto ontem, no estudo aqui inclusive, que não é o fato de você estar aqui, nesta estrutura desta igreja visível, assentado nestes bancos, que garante para você que você foi salvo, redimido e que não receberá sobre si o juízo do Senhor. Como diz o nosso catecismo ainda, na pergunta de número 61, que serão salvos todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à igreja? Resposta: nem todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à igreja visível serão salvos, mas unicamente aqueles que são membros verdadeiros da igreja invisível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jovem, adolescente, criança, vocês não imaginem que porque vocês estão aqui na igreja, não imaginem que porque vocês foram trazidos por seus pais desde a tenra infância, desde quando era pequenininho, e vocês pequeninos hoje aqui, que só porque vocês estão aqui no meio da igreja, cantando, ouvindo a palavra ser lida, ouvindo a pregação da palavra, não pense que isso garante para você salvação. Não garante. Não garante para você. Você precisa fazer exatamente aquilo que seus pais que creem em Cristo fizeram. Vocês precisam abandonar os seus pecados. Vocês precisam crer em Cristo. Vocês precisam crer no seu Evangelho, entregando a sua vida a Ele e então passando a viver para Ele. É o único meio. É a única forma, é o único abrigo, é somente através dele.
E essa é uma realidade para você também, adulto que não conhece o Senhor. Saiba que o mesmo caminho oferecido para as crianças, jovens e adolescentes e para os homens fora da igreja é oferecido para você também. E só é um, é Cristo Jesus. Não há outro meio para que você possa ser liberto da manifestação da ira de Deus sobre você. Se você está aqui e não conhece a Cristo, não imagine que você está sob os cuidados paternais de Deus. Se você não conhece a Cristo, Deus não é seu pai. Você é, por natureza, filho da ira, filho da perdição, como também os demais. Só Cristo tira você dessa terrível e antiga filiação e conduz você a ser filho de Deus. É somente a obra perfeita do nosso comum Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A palavra foi proclamada, irmãos, o Senhor manifestou a sua ira, o Senhor caiu com ira e então Faraó vai responder aquilo. E o verso 27 nos diz como ele respondeu. Então o Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei a mão ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu a mão ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. O que nós veremos aqui, irmãos? Nós veremos Faraó fazendo uma confissão de pecado. Mas a pergunta que nós podemos fazer inicialmente é: trata-se de uma confissão sincera de pecados que demonstra um coração verdadeiramente arrependido? Será que este homem ele está sinceramente arrependido dos seus pecados? Nós procuraremos responder isto, irmãos, à medida que nós caminhamos por este texto. Veja então o que acontece no versículo 27. Faraó, diante de toda a fúria do Senhor caindo sobre o Egito, ele vai chamar: olha, vem Moisés, chama Moisés e Arão aqui diante de mim. E ele vai dizer: esta vez pequei. Que coisa impressionante. Quando nós pecamos contra o Senhor, nós ficamos conscientes do nosso pecado, isso é um fato. Nós veremos aqui ele dizendo: olha, esta vez pequei. Então, nós encontramos pela primeira vez Faraó reconhecendo que ele pecou. Ele transgrediu algum mandamento. Ele quebrou a lei de Deus. Ele quebrou a lei do Senhor. E ele reconhece isto. Veja, um homem que se via como o próprio Deus, diante de quem muitos se prostravam quando faltavam contra ele. Mas agora este homem diz: esta vez eu pequei. Você olha então para isto e pensa: puxa vida, parece que há alguém aqui que está reconhecendo a sua iniquidade. Ele não somente vai reconhecer alguma miséria nele, mas ele vai dizer mais. Ele diz assim: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Então ele vai reconhecer uma miséria que há nele, um pecado que ele cometeu, em particular, e ele vai dizer: olha, e eu sou ímpio. Não somente eu, o povo também, no meio do qual eu habito, é um povo ímpio. Mas o Senhor é justo.
Então ele vai declarar que Deus é de fato aquele Deus que pune ou aquele que é malfeitor com justiça. Porque o Senhor, como Deus justo, Ele vai dar a cada um exatamente aquilo que cada um merece. O Senhor Deus não é um Deus imparcial, Ele é um Deus que vai tratar exatamente o problema. Ele reconhece, Deus é justo. Então perceba que é um reconhecimento, em certa medida, do que Ele fez. E um reconhecimento daquilo que o próprio Senhor Deus, Ele é. Ele faz isto. Mas onde é que nós vemos o problema, irmãos? O problema está aqui, inicialmente, em que este homem, ele vai dizer, esta vez pequei. E você se pergunta, mas só foi essa vez que esse homem pecou? Foi somente nesta ocasião que ele se rebelou contra Deus e se voltou contra o Senhor? E quanto às crianças que ele mandou matar? E quanto aos egípcios, os judeus tantos que ele prendeu, escravizou e tirou a própria vida? E quanto a todas as outras vezes em que o Senhor o repreendeu em razão dos seus pecados e ele, em momento algum, abandonou, mas agora, neste momento, ele diz, esta vez, especificamente, nesta vez, neste momento, eu pequei. Há um reconhecimento, irmãos, de um pecado. Mas quando nós olhamos para o verdadeiro arrependimento, aquele que está verdadeiramente arrependido dos seus pecados, ele não vai se entristecer e não vai reconhecer apenas um pecado em particular. Há um reconhecimento de toda a nossa iniquidade. Há uma lembrança dos pecados que nós cometemos contra o nosso Senhor. Não faremos seleção de um pecado, esta vez pequei, mas neste momento aqui não. Esta vez eu transgredi, mas isso aqui não precisa considerar não. Desta vez então eu me voltei contra o Senhor, mas nessa outra, naquela outra, nem tanto assim, não é? Muitas vezes acontece conosco realmente. Algo semelhante ao que o próprio Faraó fez. Selecione, então, o que é, então, pecado contra Deus e não há um reconhecimento sincero do coração de toda a sua iniquidade e de todas as vezes que se rebelou contra o Senhor. Ao pecado confessado sinceramente, não dá justificativas, não faz arrudeios, mas descortina sinceramente o seu coração, revelando toda a sua miséria. Faraó, irmãos, certamente, apesar de dizer, desta vez eu pequei, o Senhor é justo, ele não revela aqui, nesta atitude inicial, um reconhecimento sincero dos seus pecados. Nós veremos mais à frente aqui o que envolve um verdadeiro arrependimento. Mas, além disto, irmãos, há mais um elemento. Ele vai dizer assim, orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Então agora ele se dirige a Moisés, não é? E ele vai dizer àqueles homens, olha, orem vocês ao Senhor Deus, Yahvé, que ele já conhecia em alguma medida. Por quê? Porque ele já não suportava aquilo que estava acontecendo com ele. Se vocês fizerem isto, então, rogarem por mim, eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Ele faz, então, uma promessa naquele contexto. Mas, então, encontramos um outro problema. Uma verdadeira confissão de pecados. Alguém que está verdadeiramente arrependido, ele não vai pedir que alguma outra pessoa, que pode, de repente, ser considerada como estando mais próximo ou mais perto do Senhor, como a própria igreja papista, então, imagina, não é? Que ele vai confessar o pecado e então aquele homem lá ouvirá o seu pecado, o padre, ou coisa dessa natureza. Mas o ponto aqui é outro. O ponto que a Escritura nos ensina, irmãos, em geral, e nós vimos hoje, quando nós fizemos a leitura do Salmo de número 38, e tantas outras porções da Escritura, que nos mostram a realidade, irmãos, de que quando nós pecamos contra Deus, e reconhecemos o nosso pecado, e reconhecemos quem Deus é, isso nos conduz a nos dirigirmos diretamente a Ele em sincera confissão do nosso pecado.
Nós não nos utilizamos de ninguém. Mas nós abrimos a nossa boca e falamos com Deus, dizendo: Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu quebrei os teus mandamentos, eu fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Essas são as palavras, irmãos, do próprio salmista Davi no Salmo 51. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Mas não é o que nós encontramos na atitude do próprio Faraó, o que começa também a nos revelar que este homem, ele não está fazendo uma sincera confissão do seu pecado, que ele não está verdadeiramente arrependido. Moisés, então, nós vemos, ele responde, não é? Respondeu-lhes Moisés, em saindo da cidade: estenderei as mãos ao Senhor. Ou seja, quando ele diz que ele vai estender as mãos ao Senhor, ele está dizendo que ele vai rogar a Deus. Ele vai orar ao próprio Senhor. Quando ele saísse, então, da cidade, ele não confia muito em Faraó. Ele quer estar distante, então, para que ele possa fazer isto. Os trovões cessarão. Quando? Quando Moisés rogar. E já não haverá chuva de pedras, quando ele rogar, para que saibas que a terra é do Senhor. Então perceba, irmãos, que há mais um propósito aqui, da ira do Senhor caindo sobre o Egito, e Moisés então deixa claro aqui: quando ele rogar ao Senhor, o Senhor fará cessar tudo. E isso vai ficar patente, claro, que a terra é do Senhor, não de Faraó. Que o Senhor é Deus que reina, não Faraó. Que o Senhor é aquele que é Senhor de absolutamente tudo, não o próprio Faraó. Mas ele diz: quanto a ti, porém, verso 30, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. Meus irmãos, Moisés estava consciente, Moisés estava atento, Moisés sabia que aquele homem, ele não temia verdadeiramente a Deus. E não somente ele, mas também os seus oficiais. Obviamente, irmãos, que não todos, nós vimos, alguns temeram ao Senhor. Mas muitos outros não temiam, de fato, ao Senhor Deus. O que é que eles temiam, então? O que é que aqueles homens temiam, então? Nós veremos, irmãos, o que eles de fato temiam. Esses homens, eles temiam as consequências do juízo de Deus. Eles temiam as consequências dos pecados. Eles temiam o juízo de Deus, mas não temiam a Deus. Eles temiam as consequências do pecado, mas eles, irmãos, não temiam e não odiavam o próprio pecado. Essa era a realidade do próprio Faraó e a realidade dos seus servos ali. Não havia temor a Deus, mas temor das consequências. Não havia ódio ao pecado, mas ódio às consequências do pecado. Por isso, então, este homem, de algum modo, tenta apresentar ao próprio Moisés uma espécie de falsa confissão, num falso arrependimento dos seus próprios pecados. Veja, irmãos, é terrível esta condição. É a condição de muitos por aí, e pode ser a sua, talvez, até mesmo você crente. Temer as consequências simplesmente do seu próprio pecado, mas não temer diretamente ao próprio Deus. Meus irmãos, nós devemos temer ao Senhor. Como a própria palavra fala, não devemos temer a nada nem ninguém, irmãos, mas a Deus. Como diz Mateus capítulo 10, verso de número 28, você deve temer a Ele. Diz assim a palavra, Mateus capítulo 10, verso de número 28. O Senhor diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. É Deus que de fato deve ser temido.
não a consequência dos seus próprios pecados. É a isto, irmãos, que o próprio Senhor nos chama, e é a isto que o Senhor chama você também nesta manhã, que não conhece ao próprio Senhor. Temei a Ele. Como a própria palavra que nós lemos hoje no início do culto, no Salmo de número 111. Que os homens são chamados a temer ao Senhor, e isto de fato é algo muito bom, muito bom. Como o salmista nos diz no Salmo de número 111, ele diz no verso de número 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Mas não é esta a realidade, irmãos, que é experimentada por Faraó e por seus oficiais. Eles também, irmãos, eles não tinham um ódio pelo pecado, mas um ódio simplesmente pela consequência do pecado. E nós deveríamos, irmãos, realmente odiar o pecado com todas as nossas forças. Porque, como diz o salmista no Salmo de número 45, o Senhor Deus é um Deus que ama a justiça, mas Ele odeia a iniquidade. Se nós conhecemos a Cristo, se nós conhecemos o Senhor, se nós temos o Seu Santo Espírito habitando em nós, nós agiremos semelhantemente a Ele. Mas não é assim, muitas vezes, na nossa caminhada. Nós, muitas vezes, amamos o pecado. Não odiamos. Nós nos deleitamos no pecado. Não reprovamos. Isto, irmãos, é próprio daqueles que não conhecem a Deus. Porque aqueles que conhecem a Deus não vivem pecando. Não é que não pecam, mas não vivem mergulhados na iniquidade, como se o pecado fosse seu amigo, como se o pecado fosse o seu maior prazer. Isto não pode ser encontrado naqueles que vivem para o Senhor. Não pode ser encontrado em você, que abre a boca e declara conhecer a Cristo e viver para Ele. O Senhor, Ele nos chama, irmãos, ao arrependimento. E é isto que Ele está querendo conduzir o próprio coração de Faraó a experimentar. Mas ele, irmãos, não se sujeita a isto. Apesar de aparentemente revelar uma espécie de arrependimento. E então o Senhor vai no texto também nos apresentar uma espécie de parêntese. Está em parêntese em nosso texto, mas é Bíblia, é Escritura aqui. Ele nos diz assim: o linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Então, haviam algumas coisas que não haviam brotado ainda e que, no meio do juízo do Senhor, não sofreram com a consequência do juízo, não foram destruídos. E eles brotarão, mas simplesmente e somente para serem consumidos na próxima praga, a praga dos gafanhotos. Quando o Senhor então vai deixar claro que não haverá de sobrar absolutamente nada ali para os egípcios, porque o Senhor está pesando a sua mão. Então, irmãos, o texto nos diz que saiu Moisés da presença de Faraó, verso 33, e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra do Egito. Então, Moisés, ele roga. Mesmo ele estando consciente, veja, ele sabia, vocês não temem ao Senhor. Mas ele rogou a Deus, para que eles soubessem que o Senhor, que a terra é do Senhor. Ele clama ainda assim. E quando ele suplica então a Deus, agindo como uma espécie de mediador naquele contexto, tudo cessa. Tudo tranquilo então. A ira do Senhor cessa de cair sobre o Egito. Qual então, irmãos, é a resposta agora do próprio Faraó? E que nos revela de modo muito evidente que ele não se arrependeu verdadeiramente. O verso 34 nos diz: tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel
como o Senhor tinha dito a Moisés. Claríssimo. Esse homem não se arrependeu. Esse homem fez, depois dele contemplar tudo aquilo que ele estava diante dele, os trovões, relâmpagos, pedras, ele teme, mas não um temor real. E então agora ele revela, tudo tranquilo? Opa, vou voltar então para os meus próprios pecados. Vou continuar então com meu próprio coração endurecido. Não me sujeitarei à palavra do Senhor. Não libertarei o seu povo. E assim então, irmãos, ele continua. Lembram do que introduzia aqui, como introduzia a exposição desta noite? É algo semelhante. Desta manhã. É quando nós então estamos lá, enfrentamos dificuldades, problemas, uma calamidade bate à nossa porta, um problema bate, então nós ficamos muito angustiados, estamos enfrentando problemas e nós nos comprometemos com o Senhor. Eu vou viver para Deus agora. Não, eu me arrependo. Eu confesso os meus pecados. Que situação difícil. Eu sou de Cristo agora. Eu sou de Jesus. Algumas pessoas então dirão. Mas então passam os problemas. E então voltam a mergulhar no pecado, na iniquidade, longe do Senhor, permanecem com os seus corações endurecidos. É pecado quando fazemos uma falsa confissão dos nossos pecados. É contrário à vontade do Senhor e traz sobre nós males. É pecado você experimentar da graça de Deus, da manifestação da sua misericórdia, incessando sobre você as manifestações do seu juízo. Mas então você começa agora a dar largas ao pecado, que foi a razão para Deus cair com ira sobre você. E é loucura também caminhar assim, diante de um Senhor Deus que é justo. O Senhor, Ele convida os homens, todos nós, a um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados que não foi experimentado por este homem. E como diz, irmãos, um estudioso, eu vou me valer das palavras dele aqui para esta parte final da nossa exposição. Ele vai dizer assim: o arrependimento bíblico é, portanto, não apenas senso de tristeza que nos deixa onde nos achou, não é? Ou de temor, de medo. É uma reversão radical que nos faz voltar as costas para a longa estrada de nossas vagueações pecaminosas, criando em nós uma mentalidade totalmente diferente. Espiritualmente, voltamos aos nossos sensos. Por isso, a vida do filho pródigo deixou de ser caracterizada pela exigência de dá-me, e sim pelo pedido de trata-me. Trata-me. Trata-me, Senhor, de alguém que estava verdadeiramente arrependido. Haverá tristeza, mas a essência do arrependimento é a reversão moral e espiritual que continua por toda a vida quando nos submetemos ao Senhor. Isto é o que envolve o verdadeiro arrependimento. E há alguns, irmãos, elementos importantes naquilo que é o verdadeiro arrependimento, que não foi experimentado por Faraó e que nós precisamos experimentar. O arrependimento, irmãos, bíblico envolve uma nova atitude para com o pecado, nos diz o autor. Isso será acompanhado, inevitavelmente, por um senso de vergonha e tristeza por nosso pecado. Duas coisas devem ser notadas. Primeira, o arrependimento não pode ser definido exclusivamente como vergonha e tristeza. Judas, por exemplo, ficou arrependido. Nos diz Mateus 27, verso 3. Mas isso não foi arrependimento evangélico. Em vez disso, foi uma tristeza que o dominou e o levou, por fim, ao desespero e à morte infligida a si mesmo. Paulo chamou isso de a tristeza do mundo que produz morte. Por contraste, o arrependimento de Davi, que também foi marcado por remorso e tristeza, foi evangélico, porque foi centrado em Deus e não em Davi mesmo.
Ele reconheceu e respondeu ao fato de que agira impiamente e cometera pecado contra Deus. Seu arrependimento inclui a esperança de perdão e nova vida. Ele reconhece seu pecado, mas há uma esperança de ser perdoado por Deus e de ter uma nova vida. Isso envolve verdadeiro arrependimento. Não é somente tristeza que leva o homem a ficar louco e tirar a sua própria vida, mas é uma confiança de que o Senhor Deus é misericordioso e perdoador. É inclusive isso que é experimentado pelo salmista no Salmo 130. Ele vai dizer que o Senhor, ele vai dizer, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Depois dele contemplar e dizer que se o Senhor observasse iniquidades, quem, Senhor, subsistiria? Quem, Senhor, permanecerá de pé diante de ti? Contigo, porém, está o perdão para que sejas temido. Ele tinha a expectativa de ser perdoado pelo próprio Deus, ainda que reconhecesse sem tristeza por causa dos seus próprios pecados. Então, isso envolve o verdadeiro arrependimento. Ele vai dizer em segundo, esta nova atitude será tão concreta quanto o pecado ao qual a nova atitude é dirigida. Visto que em espírito de obediência, o arrependimento significa deixar para trás o caminho anterior de desobediência. O arrependimento é operado em obediência aos mandamentos específicos de Deus. Portanto, nos evangelhos, o arrependimento ao qual o jovem rico foi chamado envolvia desenvolver autonegação na própria área que era marcada por autossatisfação no seu próprio pecado e prazer em si mesmo. Vender tudo o que possuía, dar o dinheiro aos pobres e depois seguir a Jesus. No caso de Zaqueu, o arrependimento significou devolver o que havia sido tomado injustamente. Paulo descreve o arrependimento que emana do coração regenerado como as justas exigências da lei que se cumprem naqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele ainda diz, o verdadeiro arrependimento envolve uma nova atitude para com o ego. Ele escreve, inevitavelmente, o arrependimento envolve também uma mudança de atitude para comigo mesmo. Significa a morte dos velhos caminhos e o crucificar a carne. O arrependimento inicial é apenas o começo de um processo contínuo, em que o estilo de vida do velho ego é desfeito e levado à morte. Os antigos escritores chamavam isso de a mortificação do pecado. Esse arrependimento é radical. Envolve concordar com o julgamento de Deus sobre meu pecado e minha vida, justificando a Deus em sua justiça e condenando a mim mesmo em minha pecaminosidade. É tomar a cruz, negar a mim mesmo, despojar-me do velho homem e crucificar a carne com suas concupiscências. E em terceiro, o verdadeiro arrependimento envolve uma nova atitude para com Deus. O arrependimento implica uma mudança de atitude para com o Senhor. Nenhum dos dois primeiros elementos poderia existir sem este. E devemos desenvolvê-lo a uma nova consciência de santidade e da justiça de Deus. Mas há também um reconhecimento de sua graça e misericórdia admiráveis e abundantes. O arrependimento procede de um conceito verdadeiro a respeito de Deus. Se ele observasse iniquidades, ninguém poderia subsistir, mas com Deus está o perdão para que ele seja temido. O arrependimento evangélico, o começo e a continuação desta vida de temor santo, é sempre concedido ao homem com a promessa e a esperança de perdão. Essa é a razão, por exemplo, porque o arrependimento do povo nos dias de Esdras foi encorajado pela perspectiva de que ainda há esperança para Israel. Esdras, capítulo 10, verso de número 2.
Então percebe, irmãos, isto é o que envolve o verdadeiro arrependimento. E como falamos em outras ocasiões aqui, envolve uma compreensão intelectual do meu pecado, envolve uma tristeza pelo meu pecado, mas envolve uma mudança de comportamento radical. Nós não mergulharemos mais a nossa cara, o nosso rosto, nos mesmos pecados que antes nós estávamos envolvidos. Não é isto que Faraó faz, mas é isto que fazem todos aqueles que se arrependem verdadeiramente das suas próprias iniquidades. Como Faraó, irmãos, não se arrependeu dos seus pecados, o que acontecerá com ele? Veremos no próximo domingo que o Senhor se voltará contra ele, derramando mais uma vez o cálice da sua ira. O que você pode imaginar a respeito de você mesmo? Se você não se arrepender dos seus pecados, é exatamente isso que acontecerá com você. Sobretudo, você que não conhece a Cristo. Por essa razão, mais uma vez, eu digo, arrependa-se dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo. É somente Cristo que poderá livrar você da sua ira que está para vir. Logo, logo, não sabemos quando, mas o Senhor se manifestará. E você precisa estar refugiado no Senhor. Creia em Cristo, arrependa-se, viva para Ele, e então desfrutarás não da sua ira no grande e glorioso dia do Senhor, mas terás diante de você a sua face paternal, recebendo-te como um filho no seu reino. Corra para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, a Ti pela Tua palavra e pela graça, Senhor, que tivemos de, nesta manhã, ouvirmos uma breve exposição da Tua palavra. Ó Deus, ó Senhor, ajuda-nos a atentarmos devidamente para a Tua palavra, a nunca desprezarmos, Senhor, as Tuas advertências. E dá-nos, ó Senhor, um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Que possamos, ó Deus, reconhecer a nossa miséria, Senhor, em sincera confissão dos nossos pecados a Ti, na expectativa de encontrarmos no Senhor o perdão das nossas iniquidades. Ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.